Graça e paz, boa noite, mulher de Deus, seja bem-vinda uma vez mais. Hoje nós vamos começar o início do estudo de Esther. E eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Amém? Esther, capítulo 1, versículo 1. Que diz assim: Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. A minha versão é a versão atualizada, mas as outras versões, muitas outras versões, o nome Xerxes aparece como Assuero. Então diz assim: Foi no tempo de Xerxes, ou Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por painéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro, por ordem real. Cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou os 7 oficiais que o serviram, Meumã, Bitsa, Arbona, Bigtá, Abacta, Zeta e Carcas, que trouxessem à presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar especialistas em questão de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres da Pérsia, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhe perguntou: de acordo com a lei, o que deve fazer a rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem de Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficaram sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho,
de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Por isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Pai, essa é a tua palavra que é viva, que exorta, que edifica, que nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha ser nosso professor. Nos ensina a tua palavra, nos ensina, Pai amado, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos ensina, Senhor, a viver segundo os teus padrões, segundo a tua palavra, Pai. E que o Senhor fique conosco, Pai amado. Que o teu sangue precioso da cruz esteja cobrindo a minha vida e cobrindo a vida de cada uma dessas minhas irmãs que assistirão esse vídeo. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então, meninas, vamos começar a estudar o livro de Esther. Mas para estudarmos o livro de Esther, a gente precisa entender um pouco como os judeus chegaram no Império Persa, né? Como os judeus chegaram até a Pérsia. Então vamos passear um pouquinho pela história. Deus, né, o Senhor, ele escolhe um homem por nome de Abraão. E esse homem, por nome de Abraão, ele tem um filho, né, que se chama Isaac. E Isaac gera Jacó e as outras tribos, como você sabe. Isaac gera Jacó e Esaú. Jacó, que tem o seu nome escrito, né, e participação ativa na história de Israel, gera as 12 tribos, entre eles José, né? Os 12 filhos de Jacó, entre eles José. José, ele é com propósito de vida enviado até o Egito, porque haveria fome na terra e através dele o Senhor então salvaria os hebreus e levaria esse povo até o Egito, porque seria o único lugar que teria alimento. José leva esse povo, o Senhor leva esse povo até o Egito e através de José, que vira governador, salva o povo da fome, né? Salva os hebreus da fome e ainda dá um lugar de honra para eles. Só que a Bíblia vai dizer que José morre e que o novo faraó, ele não conhece nada sobre a história de José e faz dos hebreus escravos por 400 anos. Mas esse povo clama ao Senhor e um dia ele levanta um libertador. Nasce Moisés. E Moisés é o libertador desse povo, criado no palácio, conhecedor da lei. E o Senhor então conduz Moisés a libertar o povo pelo deserto, como você já conhece a história, até a entrada de Canaã, quando essa conquista passa a ser feita por Josué. Josué conquista a terra de Canaã, junto com o povo, e aí esse povo começa a viver os planos, né, o cumprimento de todas as promessas de que Deus fez. O livro de Josué fala isso, né, de todas as boas promessas que Deus fez, ele cumpriu todas, nenhuma deixou de se cumprir. E o que acontece é que o povo é conduzido por Samuel, mas um certo dia eles não entendem que o rei que governava a vida deles era o Senhor e clamam a Samuel por um rei. Queria alguém que governasse eles. Então Deus, né, fala para Samuel que era para Samuel levantar Saul, ungir Saul. Quero dizer para vocês que Saul foi escolhido por Deus. Quem escolheu um rei foi o povo, mas a pessoa que seria o rei foi escolhido por Deus, que foi Saul. E depois de Saul, muitos reis vieram, né? Reis importantes como Davi e muitos outros, até Salomão. Quando Salomão morre, há uma divisão entre as tribos, entre as 12 tribos. E nessa divisão, depois da morte de Salomão, se cria 2 estados. O estado do norte, com 10 tribos, e o estado do sul. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. Só que, na divisão dessas tribos, que não era o plano de Deus, os assírios, eles conquistam Israel e eliminam o reino do norte, as 10 tribos.
Restam então só as 2 tribos do sul. Essas tribos, o reino do norte era dita como os israelitas, e o reino do sul era dita como os judeus, depois que foi dividido. O reino do norte, quando os assírios conquistam, eles são eliminados da terra, e permanece só o reino do sul, que eram ditos como os judeus. Depois esses judeus são levados para Babilônia por Nabucodonosor, exilados, né? Foram por exílio da Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, perde a batalha para Ciro o Grande, do Império Persa. E todos os povos que Nabucodonosor tinha conquistado na Babilônia são levados para o Império Persa, que se torna o império mais poderoso da época. Era um império extremamente poderoso, com muitos povos, porque esses povos que a Babilônia, que Nabucodonosor tinha feito escravos, tinham exilado, eles são conquistados pelo Império Persa. Então, Nabucodonosor, quando perde para Ciro, para o Império Persa, Ciro tem o direito de conquistar também, de tomar também todos esses povos. Só que o que o Ciro faz? Ciro emite um decreto de que todos os judeus exilados poderiam voltar para sua terra e reconstruir o templo. E então os judeus ficam livres. Eles não são mais exilados, não são mais escravos, não são mais feitos escravos, e eles podem voltar para sua terra. Só que o Império Persa era um império com muita tolerância religiosa, que respeitava todos os povos que estavam ali. Por quê? Porque eles esperavam a lealdade daqueles povos para continuar sendo tão poderoso, e esperava também o pagamento dos impostos. Então, todos os povos que foram conquistados na Babilônia, que foram conquistados pelo Império Persa, eles criaram um bom convívio da cultura para que eles se mantessem ali em lealdade e se mantessem pagando os impostos, e por isso o Império Persa se tornasse cada vez mais poderoso. E o que acontece? Ciro então emite um decreto que libera os judeus para voltar para o seu povo, para a sua terra, e reconstruir o templo e refazer a sua vida. Só que como era muito confortável viver no Império Persa e muitas pessoas já estavam ali estabelecidas, muitas delas, por comodidade, não voltaram. Muitas delas permaneceram ali. E permanecendo ali, muitos serviam nos palácios e várias outras funções, né? Muitos não quiseram mesmo voltar. E acredita-se que os pais de Hadassa, que se tornará Esther, permaneceram junto com essas pessoas que já estavam bem estabelecidas no Império Persa, na Pérsia, né? Então não voltaram. Por isso a história de Esther, de Hadassa e Esther, se passa no Império Persa. Essa passagem que a gente leu, do capítulo 1, vai falar sobre um reino poderoso, um império poderoso, rico, muito rico, e que gostava de ostentar suas riquezas. O capítulo 1 do livro de Esther fala sobre o banquete real, que durou 180 dias, né? 6 meses de banquete. E como se não bastasse, depois que acabou esses 180 dias, ele ainda faz 7 dias de banquete para o povo, do mais pobre ao mais rico, e para os internos, acredito eu que para os servos do palácio. E Xerxes, ou Assuero, ele era um rei muito poderoso, muito rico, o reino mais poderoso do mundo daquela época. Então, ele tinha muita influência, né? E a Bíblia vai dizer que ele fazia esses 180 dias de banquete como estratégia de guerra, como estratégia de conquista de outros povos. Porque ele reunia ali os militares, os príncipes
príncipes, os nobres da Pérsia, e fingia, né, festejar, ostentar riquezas, mas o fundamento disso era a estratégia de guerra. E nessa época do capítulo 1, que fala que Xerxes, que Assuero, estava dando um banquete depois do 3º ano do reinado, ele dá esse banquete porque ele está armando uma estratégia de guerra para conquistar a Grécia, para atacar a Grécia, né? E aí o que acontece? Xerxes, ou Assuero, é o 5º rei da Pérsia, né? Muito depois de Ciro. E Xerxes, ele dá esse banquete para armar essa estratégia. Era um homem extremamente generoso, porque a Bíblia vai falar aqui que, apesar de toda a riqueza, apesar de toda a ostentação que tinha, né, no palácio, apesar de toda essa ostentação, ele faz os 180 dias de festa para os nobres, para os príncipes, para os militares, para fazer aquilo que era necessário, que era estratégia de guerra, mas ele também faz 7 dias para o povo, do mais pobre ao mais rico. E lá no versículo 8 vai falar que, por ordem do rei, todo convidado, independente se ele fosse pobre ou se ele fosse rico, podia beber o que quisesse. Acredito eu que vinho não deveria ser algo de muito acesso às pessoas pobres. Deveria ser algo muito difícil acesso, né? Porque a Bíblia faz questão de, a pessoa que escreveu o livro faz questão de relatar que o rei ordenou que os mordomos permitissem que bebesse o quanto quisesse. Então, Assuero, Xerxes ou Assuero, independe de como está aí a tradução da sua Bíblia, ele era um homem muito gentil, muito ostentador, muito gentil, mas um homem generoso, gentil, bom para com seu povo e muito rico, muito poderoso. Esse palácio, que foi essa festa, esse banquete de 180 dias, era a fortaleza de Suzã, onde os reis da Pérsia tinham a sua casa de inverno. Então, ele se reúne ali como estratégia de guerra, como eu já falei, para conquistar a Grécia. E aí, o que se passa aqui é que enquanto Assuero faz essa festa para os nobres, para os militares, por 6 meses, por 180 dias, Vasti fica no lugar dela, na casa dela, no lugar dela, no harém. E quando ele dá esses últimos 7 dias, depois que passam os 180 dias, e junta o povo com os príncipes, com os nobres e os militares, junta todo o povo, reúne todo mundo, não fica só a elite, ele manda chamar a sua rainha. E a Bíblia vai dizer que ele faz questão que essa sua rainha ela venha com a coroa real, que ela venha coroada, né? A Bíblia também enfatiza que Esther era muito bonita, né? Aqui ele vai falar no versículo 11, que trouxessem a sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar, exibir, né, aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. O rei manda chamar Vasti porque ele queria a cereja do bolo, que era ela, para coroar a festa, né? Para acabar com a festa. E aí ele manda chamar Vasti e ela se recusa. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o que levou essa rainha ao trono não é o suficiente para mantê-la nele. O que levou essa rainha ao trono foi a sua beleza. Mas ela fatalmente não entendeu a sua responsabilidade acerca desse trono. Ela era a rainha de um império dominante no mundo, de um império poderoso e rico. E ela fica 6 meses sem que esse homem incomode ela, que ela pudesse fazer o que ela quisesse. E quando ele chama ela, quando ele pede, né, exige a presença dela, ela como rainha, ela precisava entender a responsabilidade dela. E ela não entendeu. Ela precisava entender que a
posição que ela ocupava, que ela chegou por sua beleza, já não mais poderia permanecer por essa mesma beleza. Nós precisamos, mulheres, entender que aquilo que nos colocou numa certa posição não vai ser válido somente isso para nos manter. E foi isso que aconteceu aqui com a Rainha Vashti. Ela estava tão confortável na posição de rainha de um império tão poderoso que ela não conseguiu entender a responsabilidade da posição dela. E aí a Bíblia vai dizer que ele fica furioso e que ele se indigna. E aí ele chama os conselheiros dele, e a Bíblia vai falar que são conselheiros, mas que também eram muito amigos do rei, né? Que tinham os sábios, mas que eram muito amigos do rei e que tinham acesso a ele, acesso ao seu reino. Ele chama eles para saber o que ele pode fazer. Por quê? Porque se você pensar comigo, ele só chama essa rainha nos 7 dias finais da festa, quando estão os súditos e também os nobres. Não estavam só os nobres, estava todo o reino. E aí todo o reino fica sabendo que essa rainha diz não para o seu rei. E aí ele precisa resolver esse dilema, ele precisa resolver esse problema. E quando ele precisa resolver esse problema, ele chama esses sábios e esses amigos, né, as pessoas que tinham acesso a ele. E aí a Bíblia faz questão de dizer os nomes dos nobres, dos 7 nobres que aconselhavam o rei. E aí o rei, no versículo 15, o rei pergunta assim: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vashti? No meu entendimento, quando eu li essa passagem, esse versículo, eu fiquei pensando assim: ele, por ser um homem tão generoso, tão bom, ele queria que esses sábios, que esses amigos, as pessoas que conheciam ele de perto, e acredito eu que sabia que ele amava Vashti, que ele tinha apreço por ela, tanto que ele queria exibir sua beleza, ele queria exibir a sua esposa. Esse povo, ele chama esse povo com essa pergunta: de acordo com a lei, o que deve se fazer a rainha Vashti? O que me parece é que ele queria um escape para que ela pudesse não denegrir a imagem do reino, né, do reinado dele, nem do dela, e que fosse dentro da lei. Só que esse primeiro capítulo nos ensina uma coisa muito valiosa, que nós precisamos vigiar com aquelas pessoas que têm acesso à nossa mesa, à nossa mente, ao nosso coração. A Bíblia vai dizer que Memucã, um dos nobres, um dos conselheiros, então aconselha ele, né? Aconselha ele a destituir Vashti do trono. Um cara que era generoso, que era bom, que era alguém que não tinha problema em honrar seus súditos, que não tinha problema em honrar as pessoas que trabalhavam para ele, que davam o melhor para o seu povo. Um cara que dá 180 dias de festa e que permite que essa mulher permaneça lá, porque ele podia querer que ela ficasse com ele 180 dias, né, na festa, o que seria bem cansativo para uma mulher, já que elas exibiam a sua beleza. Um cara tão bom, acredito eu que ele não queria destituir a sua rainha. Ele queria uma forma de consertar o que ela mesma tinha feito. Só que as pessoas que têm acesso ao nosso coração, elas precisam ser muito bem escolhidas. As estatísticas dizem os estudos dizem, estatisticamente, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Quem tem convivido com você? Quem tem sido a influência direta para sua mente, para suas decisões, para o seu coração? Quem você tem deixado ter acesso ao seu coração para que influencie nas suas decisões quando você fica furioso, indignado
como rei Assuero. Porque a Bíblia vai dizer que Mamucan, ele sutilmente, ele dá ele dá uma ideia, né, digamos assim, e que lá no versículo 19 diz assim: por isso, se for do agrado do rei. Então o rei tinha que concordar. Então não era uma coisa que deveria ser feito. O rei podia ou não concordar. E ele pega aquela situação e meio que aproveita, né, para dar uma opinião contrária àquele casamento, uma opinião contrária ao reinado de Vasti, que poderia ser feito de outra maneira. A gente sabe que Deus tinha um plano com isso, que tinha um propósito com isso, mas a gente precisa aplicar isso na nossa vida e vigiar quem tem acesso ao nosso coração e que sutilmente nos dá ideias que a gente compra e que às vezes vai ser devastador para a nossa vida ou para a vida de alguém que a gente ama. Vasti também era uma rainha que não entendeu a posição dela. Era uma mulher que não entendeu aonde ela foi plantada, qual era a responsabilidade dela. Sabe, mulher, a posição, ela te requer imediatamente duas coisas: responsabilidade e exemplo. Qual é a posição que você está ocupando e que você precisa entender que você precisa ser exemplo? Sabe? Tem um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Aquilo que você não quer que seja feito pelos seus filhos, pelo seu marido, pelas pessoas que você diretamente influencia, você precisa vigiar no seu exemplo. Você tem vigiado no seu exemplo? Você tem vigiado no exemplo de acordo com a posição que o Senhor te deu? Talvez você pense aí e fale assim: mas Aline, a minha posição não é relevante. Engano seu. A sua posição é extremamente relevante, porque você está na hora e no lugar que o Senhor te plantou para estar. Se você é mãe, se você é esposa, se você é funcionária, se você é colaboradora de alguém, isso tudo requer de você um posicionamento. E aí a Bíblia diz: faça de todo o coração como ao Senhor e não ao homem. Você tem feito de todo o coração como ao Senhor e não ao homem? Porque nós, humanamente falamos, se uma pessoa não merece o nosso tratar bem, se a pessoa trata a gente mal, a nossa primeira reação é tratar a pessoa de volta mal. É muito difícil a gente ter outra reação, porque a gente pensa assim: ah, mas ela não merece o meu zelo, ela não merece a minha mão estendida, né? Só que eu quero dizer para você que agir como Jesus é mais fácil, mas reagir é muito mais difícil. Assuero estava indignado. A Bíblia diz aqui que ele estava indignado. Ficou furioso, versículo 12, e indignado. Talvez se um desses 7 tentassem amenizar o problema, o destino da rainha Vasti seria outro. Nós, no fundo, sabemos que existe um propósito maior de Deus, né? E por isso nós estamos aqui lendo o livro de Esther. Mas no nosso dia a dia a gente precisa entender e viver o que a palavra diz, que nós devemos ser pacificadores. Porque a gente pode, sem pacificação, quando uma pessoa está indignada, furiosa, a gente pode contribuir diretamente para a destituição de alguém. A gente pode contribuir diretamente para uma separação, um divórcio. A gente pode contribuir diretamente para alguém roubar ou matar alguém. Porque se a gente tem acesso ao coração dessa pessoa, essa pessoa vai pensar muito no que você fala com ela. Então, aqui a gente precisa aprender 2 lições. Vigiar
se temos sido pacificadores, como Jesus nos ordena, e vigiar com quem tem acesso ao nosso coração. Nós precisamos entender que o acesso ao nosso coração são para poucos. Nós precisamos sim amar a todos, amém? Você precisa amar todo mundo. Você precisa entender que Jesus ama o assassino, aquele que rouba, aquele que prostitui, aqueles todos aí que você talvez julgue e ache que é ruim, que não deveria, que não merece. Jesus ama todos e morreu na cruz por todos. Mas estar no nosso convívio familiar, estar na nossa mesa, na nossa casa, ter acesso ao nosso coração, às nossas emoções, a gente pode escolher. E aí, você tem escolhido? Com quem que você tem dividido os mazelas do seu coração? Com quem que você tem dividido a sua felicidade? Você quer conhecer uma pessoa? De verdade? Vigie o comportamento dela quando você tem sucesso. Porque quando as coisas vão mal, muitos se aproximam de nós. Muitos se aproximam de nós, às vezes só para saber, para ter informação. Vestido como lobos, vestido como ovelhas, né? Que a Bíblia diz. Mas vigie as pessoas que estão ao seu redor, como elas se comportam quando Deus resolve te abençoar. Quando Deus resolve escolher você, o menor da casa. É assim que você conhece as pessoas, nos detalhes. E aí, aqui, Assuero, ele resolve, então, versículo 21 diz assim: o rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Um decreto do rei era selado pelo anel real, irrevogável. Por causa de um conselho errado, por causa de alguém que a Bíblia cita que uma única pessoa deu essa sugestão, né? E essa única pessoa conseguiu convencer o rei. E convence o rei e a Vashti é destituída do seu cargo de rainha. E a Bíblia vai dizer que Memucã fala para ele que ele poderia ter uma rainha, no versículo 19, diz assim: também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor que ela. Mulher, entenda que nenhuma de nós somos insubstituíveis. Nenhuma de nós somos insubstituíveis em nada. O que o Rei Jesus tem te pedido e que você tem procrastinado? O que o Rei Jesus tem colocado nas suas mãos e que você não tem entendido a responsabilidade disso? O que o Rei Jesus tem te pedido obediência e você diz para ele que você não vai se apresentar? Você não é insubstituível. O reino está em movimento e ele continuará em movimento diante da nossa apresentação com a coroa real ou da nossa irresponsabilidade de dizer que não vamos nos apresentar. Essa escolha é minha e sua. Eu queria pedir para você pensar nisso e que você se ponha disponível no reino. O Senhor te chamou, te escolheu por um propósito. E existe um leque de pessoas esperando o seu chamado. Existe um leque de pessoas esperando o seu posicionamento com responsabilidade naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Hoje nós vamos estudar somente o capítulo 1, para que o vídeo não fique muito extenso, mas retornaremos no capítulo 2 e eu espero de verdade que o Senhor tenha falado com você, assim como falou comigo. Você é uma mulher escolhida pelo Senhor, rainha, com coroa real, né? E que você possa entender a responsabilidade desse papel onde você está plantada, como esposa, como mãe, como funcionária, como amiga. Entenda a sua responsabilidade e não permita que as pessoas que têm acesso ao seu coração seja qualquer pessoa. Muitas pessoas que estão perto de nós e dentro das igrejas estão em tratamento, em processo, assim como nós. Aprenda a filtrar
com maturidade, aqueles que podem ter acesso ao seu coração, acesso à sua vida íntima. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você tenha um dia, um fim de semana maravilhoso. Amém? Um beijo, fica com Deus.